Bom, galera, então vamos aos nossos principais pensadores iluministas e o que eles pensam, beleza? Qual é o legado que esses caras vão deixar pra gente aqui do século XVIII, que vai ser utilizado como a base teórica para as revoluções burguesas, né? Para a mudança que ocorrerá no mundo ocidental a partir do iluminismo do século XVIII. Bom, primeiro nós vamos falar sobre Montesquieu, beleza? Montesquieu, ele vai escrever uma obra chamada O Espírito das Leis. Montesquieu, ele tem uma contribuição importantíssima na política ocidental, do mundo ocidental. Por quê? Porque ele faz uma crítica ferrenha ao autoritarismo político, né? Então Montesquieu, ele diz que quando uma pessoa concentra poderes demais, tá, ela está suscetível ao erro, né? Ela está suscetível a tomar decisões erradas, a fazer coisas erradas e se corromper. Então era necessário que cada poder fosse separado, desmembrado, né? E esses poderes fossem autônomos, independentes e que fiscalizassem uns aos outros. Então, o que o Montesquieu defende é a separação dos poderes em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, o que ele defende é exatamente esse desmembramento, essa separação dos poderes que são autônomos, independentes e que fiscalizam uns aos outros, não permitindo que haja opressão, autoritarismo de uma pessoa, né? Então, quando um desses poderes ele exagera na sua autoridade, o outro ou os outros podem fazer o quê? Alterar o processo, mudar quem está chefiando o poder em si. Se o chefe do executivo começa a ter rompantes autoritários, o legislativo e o judiciário, eles vão fazer o quê? Defender a manutenção dessa separação de poderes e substituir o chefe do executivo, por exemplo. Né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Aí, nós temos, e essa ideia de Montesquieu ela vai ser amplamente utilizada, né, nas monarquias parlamentares e também nas repúblicas ocidentais, beleza? Enfim, nós temos o John Locke, como eu coloquei para vocês, ele é um precursor, mas ele também é um importante pensador do iluminismo, né? O Locke, ele vem com uma ideia bem interessante porque ele é um contratualista, né? E ele rompe com a ideia de contrato social do Hobbes, do Thomas Hobbes. Então o que o John Locke vai dizer? Que o homem, ele nasce em estado de natureza, também, assim como Hobbes, né? Só que o homem do Locke, ele nasce com direitos inalienáveis, inegociáveis, né? Não pode ser entregue para outro em troca de alguma coisa, de algum benefício, não, ele é inalienável, beleza? Então, este homem nasce com esses direitos. Esses direitos são a vida, a felicidade, ou a busca pela felicidade, e o direito à propriedade privada. Para Locke, a propriedade privada era algo sagrado. E aí, o que o Locke diz? Ele diz o seguinte: os homens nascem em estado de natureza com direitos inalienáveis. Só que em estado de natureza, esses direitos inalienáveis deste homem não são garantidos. Por isso, ele está sujeito a um poder. Beleza? Este poder, ele deve garantir esses direitos inalienáveis dos cidadãos. Caso contrário, caso este poder não garanta esses direitos, o que os cidadãos podem fazer? Substituir o poder que não garante esses direitos. Então, um exemplo, eu tenho um rei que ele é o chefe deste estado e ele tem que garantir esses direitos inalienáveis para os seus súditos. Caso ele não garanta esses direitos, o que os súditos podem fazer? Eles têm o direito de fazer o quê? Substituir
o seu comandante, o seu chefe de poder. Entenderam? Então o contrato social da qual Locke diz aqui é o seguinte: o homem ao nascer tem esses direitos e o Estado tem que garantir esses direitos. Caso não garanta, não cumpra a sua parte do contrato social, o chefe deste Estado pode ser substituído. Beleza? Depois nós temos Voltaire. Voltaire é um ferrenho defensor da liberdade, né? Voltaire, ele diz, por exemplo, que ele pode não concordar com nada do que dizeis, mas ele defenderá até a morte o vosso direito de dizer o que você quer. Beleza? Então, ele é um ferrenho defensor da liberdade e também um ferrenho defensor do uso sistemático da razão, principalmente contra dogmas e superstições, né? Então, assim, o que o Voltaire diz é o seguinte: todos nós somos livres, devemos exercer essa liberdade, eu vou defender essa liberdade a todo custo e a razão deve ser usada de maneira desmedida, sistematicamente, para acabar com dogmas e superstições medievais e eclesiásticas, né, da igreja. E aí, o Voltaire, ele é também um ferrenho defensor do despotismo esclarecido, que é uma corrente de pensamento iluminista. O que é o despotismo esclarecido, pessoal? O Hudson vai falar isso com vocês lá no período pombalino também. O que é o despotismo esclarecido? É uma corrente de pensamento que é a seguinte: os monarcas, que são chamados de déspotas, beleza? Porque são contrárias a essas ideias, eles se mantêm como grandes reis poderosos absolutos, mas se cercam de pensadores iluministas, de pessoas esclarecidas na ciência da razão. Ou seja, esses déspotas são o quê? Cercados de conhecedores do iluminismo. Então eles se mantêm no poder, esses reis, mas eles têm ministros, secretários em torno deles que conhecem a filosofia iluminista, principalmente na ideia de liberdade. Por que o Voltaire pensa nessa ideia? Por que ele é defensor do despotismo esclarecido? Por que ele não é, por exemplo, igual o Rousseau? Rousseau defende a democracia direta, a democracia lá de Atenas. Calma que eu vou chegar lá. Por que o Voltaire não defende a democracia igual ao Rousseau? Porque exatamente ele pensa que, como os cidadãos, né, principalmente as camadas subalternas, não estão preparadas, ainda estão muito ligadas a dogmas e superstições, então elas não estão preparadas para exercer o seu direito a voto. Então é preferível que tenha pessoas esclarecidas em torno de um rei do que as camadas subalternas que não entendem de política, né, exerçam o seu papel democrático, o direito ao voto, por exemplo, votando em pessoas que não são capacitadas para o cargo da qual ela venha a ocupar. Beleza? E aí vamos a Rousseau. Rousseau também é um contratualista. É muito diferente de Hobbes e diferente também do Locke. Então aqui, o que o Rousseau, a ideia de contrato social que o Rousseau tem, né, é bem mais radical. O que o Rousseau defende? O Rousseau defende o seguinte, olha só. Hobbes fala que o homem nasce em estado de natureza. E ele nasce naturalmente, o homem é naturalmente mau. O homem é o lobo do próprio homem. E, ao nascer, para conseguir viver em sociedade, é necessário abrir mão de liberdades individuais em troca de proteção de um poder superior para o quê? Para o homem conseguir viver em sociedade. Ponto. Senão, é o lobo do próprio homem ali, eles começam a se matar, vivem em estado de guerra perpétuo. O que o Rousseau diz? Ele diz o contrário. O homem, ele nasce naturalmente bom. Ele é o bom selvagem. E a sociedade o corrompe. Então o Rousseau, ele pensa completamente o contrário. Ele pensa que o homem deveria viver em estado de natureza perpétuo. Porque o estado de natureza é bom, né? E a sociedade, a vida em sociedade é que vai corromper o homem.
Então, o que ele diz? Ele defende a liberdade em todos os aspectos. Olha os aspectos aqui. E ele vai defender, inclusive, a democracia. O Rousseau, ele vai e volta dentro dos seus pensamentos, dentro das suas ideias. Por exemplo, ele defende que o homem deve voltar ao estado de selvageria, né? Que é um estado de natureza bom. Só que aí ele percebe que não dá mais, que o homem não consegue mais viver se não for em sociedade. Então o que ele defende? Se é para viver em sociedade, o homem ele deve ser completamente livre. Ele deve ter liberdade política, econômica, social e religiosa. Inclusive, dentro do contexto de liberdade política, o homem ele deve ter o direito de escolher os seus representantes. E caso esses representantes políticos não façam, né, não exerçam o que a maioria deseja, ele deve ser retirado da sua esfera de poder. Né? Ele também defende a democracia direta, como em Atenas, mas ele percebe que pelo tamanho do Estado e o contingente populacional é impossível. Então ele volta atrás e defende a democracia representativa. Tá? Uma coisa que o Rousseau defende também, né, e que vai ser base para o pensamento marxista no século XIX, é o fim da propriedade privada. A propriedade privada, Rousseau diz que é a causa primária de todos os males. E ele defende o fim dela, contrário de Locke, que acha que é sagrado. Beleza? Bom, nós temos outros pensadores, como D'Alembert e Diderot, que são os enciclopedistas, né, que vão pegar todas as ideias desses caras e colocar dentro de um livro só, ou de vários livros, que vai aglutinar todo o pensamento iluminista. Né? Nós temos vários nomes que também são pensadores, mas esses aqui são os nomes mais importantes que vocês precisam agora. Tudo bem? Bom, aqui nós falamos muito de política e sociedade. O iluminismo ele tem as suas características dentro da economia. Nós estamos falando aqui, né? O iluminismo ele vai abranger isso tudo, beleza? Então, o iluminismo e a economia, nós temos duas correntes de pensamento. Tá? A primeira é uma francesa, que é a corrente fisiocrata. Tá? O que são os fisiocratas? Beleza? Os fisiocratas é uma escola de pensamento, né, de pensamento econômico, francesa, que tem Jacques Turgot e François Quesnay como principais nomes. E o que esses caras eles vão colocar? O que eles vão teorizar? Eles vão teorizar o seguinte: a agricultura, ele é o verdadeiro modo de geração de riqueza, tá? A economia não deve sofrer interferência do Estado. Eles são favoráveis ao liberalismo econômico. Tudo bem? Mas para eles, a agricultura, ela tem baixo custo de produção e altos lucros. Então o investimento ele deve estar todo voltado para a agricultura. Ah, Bernardo, mas e o comércio e a indústria? Para os fisiocratas, o comércio e a indústria, eles servem apenas para processar e circular os produtos agrícolas. Então, eles são secundários, não devem receber tanto investimento. Mas apenas a agricultura deve receber a maior parte, né, do maciço investimento dos proprietários de terra, principalmente. E o Estado não deve interferir de forma alguma na economia. Né? Então, eles são adeptos, é aqui que surge a famosa frase laissez-faire, laissez-passer. Ou seja, deixa fazer, deixa passar. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Deixa eu trabalhar, deixa meu produto ser escoado para quem eu quiser. Não interfira no meu negócio, Estado. Eu pago os tributos, ok, mas não interfira mais no meu negócio. Deixa fazer, deixa acontecer, tá? É isso que eles pensam. Aí, nós temos na Inglaterra, beleza? O surgimento da escola clássica ou escola de Manchester, beleza? Em que há uma crítica feroz à intervenção do Estado na economia, né? E defendem a livre iniciativa e a livre concorrência. O que significa isso? Se eu quero abrir uma fábrica de pincéis, dentro do contexto mercantil, do mercantilismo,
eu não posso abrir. Por que eu não posso abrir? Porque o meu irmão já tem uma. Então não pode haver outra. Então o Estado intervém na minha iniciativa de abrir um negócio. O que os membros da escola clássica dizem é o seguinte: eu quero abrir uma fábrica de pincel, mas o meu irmão tem outra fábrica de pincel. Dane-se. Nós vamos abrir a fábrica de pincel. E nós vamos concorrer um com o outro, e aquele que tiver melhor qualidade e melhor preço, com certeza vencerá a concorrência. O Estado não vai intervir neste processo, né? Ou seja, há uma situação aqui em que eu tive uma livre iniciativa de abrir o meu negócio, existe um negócio igual, parecido, da qual eu vou concorrer com ele. E aquele que fizer o melhor produto, vence. Entenderam? E aí, nós temos uma situação aqui, né, em que o grande nome da escola clássica é o Adam Smith, que em 1776 ele vai escrever o livro A Riqueza das Nações, que é a Bíblia do liberalismo econômico. Então, Adam Smith, dentro da escola clássica de Manchester, ele é o pai do liberalismo econômico, do liberalismo clássico. Beleza, galera? E o que ele fala? Ele fala aqui que a economia ela se autorregula. Por isso ele critica tanto a intervenção do Estado, tanto o mercantilismo, porque ele diz que a economia ela se autorregula, né? Então, existe uma mão invisível, beleza? Em que essa mão invisível é determinada pela lei de oferta e procura. Se o meu produto ele é bem feito, bem elaborado, haverá, e um preço razoável, haverá muita procura por ele. Entenderam? Se o meu produto, ele não tem pouca procura porque ele é ruim ou porque ele é muito caro, eu tenho que me adaptar a isso. Não há intervenção do Estado. Né? Dentro da ideia clássica liberal, do liberalismo do Adam Smith, é exatamente isso. Lei de oferta e procura. Se as pessoas procuram demais o meu produto, né, eu vou ofertar mais e vou vencer a concorrência. Entenderam? Então o capitalismo ele vai ser baseado dentro deste processo da mão invisível do Estado, dentro dessa ideia da mão invisível do Estado do Adam Smith. Beleza? Aí o Adam Smith ele vai, em certo ponto, contrapor os fisiocratas, da qual ele diz que não é só a agricultura a única fonte de riqueza de um Estado, mas o desenvolvimento da nação, ela virá do crescimento econômico e da divisão do trabalho. Então o que o Adam Smith vem? Gente, presta atenção, o Adam Smith ele escreve esse livro em 1776. Então a Revolução Industrial já está acontecendo na Inglaterra. Então nós temos uma alteração de patamar de produção. O que o Adam Smith diz é o seguinte: em vez de produzir este pincel unicamente, e eu vou conseguir produzir semanalmente, 1000 pincéis, eu posso aumentar a produção do meu pincel de 1000 para 100.000 por semana, fazendo a divisão do trabalho. Então, de certo modo, eu vou fazer o quê? Criar uma fábrica da qual eu produzirei partes do pincel, em que funcionários serão especializados na produção de partes diferentes do pincel até chegar ao produto final. Então, eu aumento a minha produção. Eu vou especializar, fazendo a divisão do trabalho, eu vou especializar a mão de obra. E assim eu gero crescimento econômico. E isso gera riqueza. Beleza? Não é só agricultura, como fala os fisiocratas. Beleza, galera? Enfim, eu espero que tenha ficado tudo muito claro, tudo muito tranquilo para vocês. Caso não tenha, a gente tira essas dúvidas depois na live, tá? Ou eu estou à disposição também no WhatsApp, é só vocês procurarem. Beleza? Um grande abraço para vocês, com Deus e até a próxima, galera. Vou deixar aqui uns minutos para vocês poderem printar o quadro. Fechou? Abraço!